Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Eu fiquei afastado do mundo de criação de conteúdos e esse distanciamento me deu uma clareza sobre os filmes de herói. E isso tem tudo a ver com o que inspira esses filmes, que são os quadrinhos de super-herói e as eras pelas quais esses quadrinhos passaram. Mas antes de entender como essas eras funcionaram e como isso vai se aplicar no cenário de filmes, a gente tem que dar uma olhada nessas notícias aqui que explicam muito da situação atual da Marvel Studios. E vamos combinar, é a Marvel Studios que está embaixo do guarda-chuva da Disney que comanda atualmente o cenário de filmes de super-heróis. Todos os créditos devidos à Warner e aos filmes produzidos pela Warner, como Coringa, The Batman e até filmes mais antigos como Cavaleiro das Trevas, mas considerando que a Warner está tentando replicar o conceito de universo cinematográfico compartilhado de super-heróis, que foi a Marvel Studios que estabeleceu nos cinemas, não dá para negar que é a Marvel Studios que estabelece tendências nesse mega gênero, e é por isso que, para entender para onde esse mercado vai, nós temos que observar o que a Marvel Studios está fazendo. E tudo começa com um meme de uma página comentando o rumor de um informante que dizia que a Marvel Studios, depois de cair em desgraça na opinião popular, está atualmente tentando assumir menos riscos. E o meme é até a cara do Charada, escrito "ele sabe", fazendo uma alusão a Marvel Studios sabe? Será que eles sabem? Que no caso isso pode ser um erro? Porque o filme que começou o universo cinematográfico da Marvel, Homem de Ferro, lá em 2008, foi um grande risco. Então arriscar faz parte do processo de descobrir novas histórias. A diferença é como arriscar. Ultimamente, a Disney e a Marvel Studios estavam considerando arriscar como apostar muito dinheiro em um filme. Nós vimos projetos aí com orçamentos absurdos. As Marvels, por mais que eu tenha achado um filme divertidinho, parece um filme feito para televisão, mas tem um orçamento milionário, mais caro que Duna Parte 2, dá para acreditar nisso. E eu não quero nem comentar a série Invasão Secreta, que teve um orçamento bem próximo disso, muito alto também. E no fim das contas, o nível de qualidade não chegou nem perto de ser tão bom. Em comparação, o orçamento do primeiro filme do Homem de Ferro não foi tão alto assim. Arriscar é pegar esses personagens que o público, os fãs, querem ver e colocar eles em histórias marcantes. Por exemplo, há quanto tempo eu quero ver o Motoqueiro Fantasma no universo cinematográfico da Marvel, mas não sai nada dele. Só apareceu o Motorista Fantasma lá em Agentes da S.H.I.E.L.D. E o público reconhece o Motoqueiro Fantasma dos filmes do Nicolas Cage. Então é um personagem familiar já. Deveria ter sido adaptado até antes do Cavaleiro da Lua. E olha que nos quadrinhos eu curto até mais o Cavaleiro da Lua nas histórias recentes do que o Motoqueiro Fantasma. Isso é preocupante. Depois de tantos erros, a Marvel ainda não aprendeu, ainda tá com as estratégias erradas. Mas eis que sai uma entrevista dizendo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, fazer parte da família Loquia, mas não, na entrevista, um executivo da Marvel Studios, responsável pela parte de streaming e de animação, o Brad Winderbaum, comentou que internamente eles têm muitos projetos em desenvolvimento. E alguns desses projetos eles não irão produzir. Nas palavras dele, somos mais como um estúdio tradicional agora, estamos desenvolvendo mais do que realmente iremos produzir. A pergunta que devemos fazer é, qual critério vão usar para escolher o que vai ser produzido e o que não vai? Serão projetos que parecem mais vendáveis, por exemplo com personagens que todo mundo já conhece, mas podem ter uma história mais ou menos, ou realmente os projetos que têm uma história melhor, independente do personagem envolvido? Não tem como a gente adivinhar essa resposta. Mas na própria entrevista ele comentou bastante sobre o herói Nova, que vem sendo comentado bastante na Marvel Studios, inclusive pelo próprio Kevin Feige. Tinha uma versão anterior do James Gunn dos Guardiões da Galáxia que teria o Nova na equipe. Vingadores Guerra Infinita considerou mostrar o Nova vindo para a Terra, e tem uma entrevista famosa do Kevin Feige em 2018, dizendo que o Nova era um personagem com potencial imediato para os filmes da Marvel. Até agora nada, mas tá aí esse executivo prometendo ele de novo. E pode dar um indício de que, assim como em Homem de Ferro lá de 2008, com Nova eles estejam novamente interessados em fazer um projeto de um personagem menos conhecido, mas com uma história bacana. O que mais me pegou nessa entrevista é a parte em que ele disse que estão agindo mais como um estúdio tradicional agora, o que já indica que o período de amadurecimento da Marvel Studios
passou. E isso pode valer para os concorrentes também. A Sony, tentando lançar seu universo compartilhado de vilões do Homem-Aranha, está emplacando um fracasso atrás do outro e já deve ter entendido que não é a praia dela. Enquanto a Warner/DC tá com o James Gunn planejando um novo universo compartilhado que agora parece que vai engatar. Como se todas as peças já estivessem no tabuleiro. E é o que me lembra demais a Era de Bronze, que veio logo depois da Era de Prata e da Era de Ouro dos quadrinhos. A Era de Ouro começou com o lançamento da primeira edição de Action Comics, com a primeira aparição do Superman em 1938, que foi um sucesso absurdo. Nunca se vendeu tanto quadrinho naquela época. Foi também um período onde surgiu o Batman e vários outros heróis cuja maioria a gente não se lembra hoje em dia. A Era de Prata começa em 1956 e apresentou vários conceitos que são populares até hoje. Por exemplo, o Flash introduziu na sua história o conceito de multiverso. Liga da Justiça apareceu. Quarteto Fantástico foi lançado pela Marvel, introduzindo a dinâmica de um universo compartilhado nos quadrinhos, fazendo personagens como o Homem-Aranha participarem de aventuras do Quarteto Fantástico e vice-versa. Foi uma era que definiu o mundo dos super-heróis nos quadrinhos e voltou a aumentar o interesse dos leitores nesse mundo. Depois chegou a Era de Bronze, mais ou menos na década de 70. Que é um período um pouco controverso, porque dependendo do autor, a Era de Bronze durou até metade da década de 80. Para outros autores, a Era de Bronze durou bem mais, se misturando com a chamada Era Sombria dos quadrinhos, onde as HQs se tornaram mais realistas. O que é interessante é que nesse período misturado foram lançados os maiores clássicos das histórias de herói, como Batman Piada Mortal, Watchmen, arcos icônicos como a saga da Fênix Negra nos quadrinhos. Já está evidente o quanto a Era de Bronze e a Era Sombria foram marcantes e essenciais para o mundo dos super-heróis nos quadrinhos. E transferindo essa leitura para o mundo das adaptações cinematográficas de super-heróis nos cinemas, poderíamos identificar a Era de Ouro com o período das primeiras adaptações cinematográficas de super-heróis, com o Superman do Christopher Reeve, posteriormente o Batman do Tim Burton, e até os filmes do Blade, Motoqueiro Fantasma, X-Men e outros. Mas essa Era de Ouro dos super-heróis no cinema acabou com Homem de Ferro de 2008, que mudou totalmente a forma como se fazia adaptações de super-heróis e fez todo o estúdio querer a sua própria franquia de universo compartilhado. Assim como a Era de Prata dos quadrinhos, a Era de Prata dos filmes, inaugurada pela Marvel Studios, explorou o conceito de continuidade como ninguém e botou a Marvel Studios na liderança, assim como foi na Era de Prata também. Mas essa era começou a morrer em Vingadores Ultimato. Cá entre nós, todo mundo sentiu que alguma coisa morreu em Vingadores